Amém. Então, no livro de Eclesiastes, no capítulo 3, eu gosto muito dessa passagem no livro de Eclesiastes, que diz que há para todas as coisas um tempo determinado para Deus. Então eu gosto demais de ler o livro de Eclesiastes, porque esse livro fala para nós que tudo tem o seu tempo determinado. Tudo. E há tempo para todo propósito debaixo do céu. Amém? Há tempo de nascer e tempo de morrer. Tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou. Tempo de matar e tempo de curar. Tempo de derribar e tempo de edificar. Tempo de chorar e tempo de rir. Tempo de prantear e tempo de saltar. Tempo de espalhar pedra e tempo de ajuntar pedra. Tempo de abraçar e tempo de afastar-se de abraçar. É interessante, né? Tempo de buscar e tempo de perder. Tempo de guardar e tempo de deitar fora. Tempo de rasgar e tempo de coser. Tempo de estar calado e tempo de falar. Tempo de ficar calado e tempo de falar. Tempo de amar e tempo de aborrecer. Tempo de guerra e tempo de paz. No livro de Eclesiastes, a Bíblia fala que a vantagem, que vantagem tem o trabalhador naquilo que trabalha? Uma pergunta. Que vantagem? O profeta, o rei Salomão, foi que escreveu esse livro. E ele escreve dizendo que ele tinha visto o trabalho que Deus deu aos filhos dos homens para com ele os afligir. Tudo fez formoso em seu tempo, também pôs o mundo no coração dele, sem que o homem possa descobrir a obra que Deus fez desde o princípio até o fim. Amém? Ele diz que ele já tinha conhecido que há coisa melhor para eles do que se alegrarem e fazerem bem na sua vida. Amém. E também que todo homem coma e beba e goze do bem de todo o seu trabalho. Isso é um dom de Deus. E ele diz que ele sei que tudo quanto Deus faz durará eternamente. Nada se lhe deve acrescentar e nada se lhe deve tirar. Isso faz Deus para que haja temor diante dele. O que é, já foi. O que há de ser também já foi. E Deus pede conta do que passou. Amém. Então o profeta fala, o rei Salomão fala dizendo que ele viu debaixo do sol, no lugar do juízo, impiedade. No lugar da justiça, impiedade ainda. E eu disse no meu coração, Deus julgará o justo, o ímpio, porque há um tempo para todo intento e para toda obra. Amém? Há um tempo. Disse eu no meu coração, é por causa dos filhos dos homens, para que Deus possa prová-los, e eles possam ver que são em si mesmo como os animais. Porque o que sucede aos filhos dos homens, isso mesmo também sucede aos animais. A mesma coisa lhe sucede. Como morre um, assim morre o outro. Todos têm o mesmo fôlego e vantagem dos homens sobre os animais não é nenhuma, porque todos são vaidade. Ele diz que a vantagem dos homens sobre os animais não é nenhuma, porque todos são vaidade. Todos vão para um lugar, todos são pó, e todos ao pó tornarão. Quem adverte
que o fôlego dos filhos dos homens sobe para cima e que o fôlego dos animais desce para baixo da terra. Assim que tenho visto que não há coisa melhor do que alegrar-se ao homem nas suas obras, porque essa é a porção, porque quem o fará voltar para ver o que será depois dele. Amém. Então, a Bíblia fala bem claro para nós que há tempo para todas as coisas, há um tempo determinado para Deus. Amém. E os males, no capítulo 4 ele fala dos males e as tribulações da vida. Depois voltei e me atentei para todas as opressões que fazem debaixo do sol. E eis que vi as lágrimas dos que foram oprimidos e dos que não têm consolador. E a força da banda dos seus opressores. Mas eles não tinham nenhum consolador. Nós temos um consolador. Jesus disse que não nos deixaria só. Jesus disse que não nos deixaria órfão, mas que enviaria o Espírito Santo, o Consolador. Amém. Pelo que eu louvei os que já morreram, mais do que os que vivem ainda. E melhor que os outros é aquele que ainda não é, que não viu as mais obras que os fazem debaixo do sol. Também vi que todo trabalho e toda destreza em obra trazem ao homem a inveja do seu próximo. Também isso é vaidade e aflição de espírito. Amém. O tolo, ele cruza as suas mãos e come a sua própria carne. Melhor é uma mão cheia com descanso do que ambas as mãos cheias com trabalho e aflição de espírito. Outra vez me voltei e vi vaidade debaixo do sol. Há um que é só e não tem segundo. Sim, ele não tem filho nem irmã. E contudo, de todo o seu trabalho não há fim. Nem os seus olhos se fartam de riquezas. E não diz, para quem trabalho eu, privando a minha alma do bem? Também isso é vaidade, enfadonha ocupação. Melhor é serem dois do que um, porque tem melhor paga do seu trabalho. Porque se um cair, o outro levanta o seu companheiro, mas ai do que estiver só, pois ainda não haverá outro que o levante. Também se dois dormirem juntos, eles se aquietarão, mas um só, como se aquietará? E se alguém quiser prevalecer contra um, os dois lhe resistirão. E o cordão de 3 dobras não se quebra tão depressa. Amém. Melhor é o jovem pobre e sábio do que o rei velho e sensato, que se não deixa mais admoestar. Porque um sai do cárcere para reinar, sim, um que nasceu pobre no seu reino. Vi todos os viventes andarem debaixo do sol como um jovem, o sucessor que ficará em seu lugar. Não tem fim todo o povo, todo aquele que domina, tão poucos descendentes se alegrarão dele. Na verdade, que também isso é vaidade e aflição de espírito. Amém. Uma parte aqui que eu não encontrei, mas eu ainda vou procurar, que fala sobre a opressão. Então, voltando lá em Sodoma e Gomorra, que eu estava falando de manhã, quando Deus mandou destruir Sodoma e Gomorra, quando Deus mandou aqueles 2 anjos destruir Sodoma e Gomorra, Deus falou lá para Abraão, que quando Deus anuncia a destruição de Sodoma e Gomorra, Deus ele anunciou a Abraão, né? Deus anunciou a Abraão que destruiria Sodoma e destruiria Gomorra. Deus disse o Senhor, ocultarei eu a Abraão o que faço, visto que Abraão certamente virá a ser uma grande e poderosa nação?
e nele serão benditas todas as nações da terra? Porque eu tenho conhecido que ele há de ordenar os seus filhos e a sua casa depois dele, para que guarde os caminhos do Senhor, para agirem com justiça e juízo, para que o Senhor faça vir sobre Abraão o que acerca dele tem falado. Disse mais o Senhor: porquanto o clamor de Sodoma e Gomorra se tem multiplicado, e porquanto o seu pecado se tem agravado muito. Então veja, quando o clamor deste mundo, aconteceu com Sodoma e Gomorra, é um exemplo para nós. Quando o clamor deste mundo tivesse multiplicado, já tem se multiplicado, e quando o pecado desse mundo se tem agravado muito, o que Deus vai fazer? Deus aí ele vai descer. Ele vai descer, assim como ele fez lá no Sodoma e Gomorra. Descerei agora e verei com efeito o que tem praticado, segundo este clamor que é vindo até a mim, se não sabê-lo-ei. Veja, subiu até o Senhor o clamor, e o Senhor desceu. O Senhor desceu do seu céu, desceu para cá. Foi até a ele o clamor. Então viraram aqueles varão o rosto dali e foram-se para Sodoma. Mas Abraão ficou ainda em pé diante da face do Senhor. Amém? Então o que eu quero dizer é o seguinte, que quando se multiplicar de uma tal forma, a violência neste mundo, vai subir ao Senhor. Como subiu aqui o de Sodoma e Gomorra. Vai subir, e aí Deus vai descer, para ver realmente se é aquilo que tem subido lá, porque Ele é o Criador. Ele é o Criador de tudo que acontece no planeta. Vai subir, como subiu de Sodoma e Gomorra, e por causa disso Ele desceu. Para quê? Para ver se com efeito tem praticado segundo este clamor que é vindo até a mim. Agora, eu não sei se foi o clamor de Abraão, não sei quem foi que clamou. Acho que foi Abraão que estava clamando de dia e de noite, para Deus fazer justiça, porque a coisa estava muito... Deus manda nós orarmos de dia e de noite. Deus manda nós clamarmos de dia e de noite. Tem uma passagem lá no livro de Mateus, que Deus manda nós orarmos de dia e de noite sem cessar. Porque haverá um tempo em que Ele vai fazer justiça aos seus escolhidos. Jesus nos admoesta, nos ensina a orarmos sem cansar, porque chegará um tempo que Ele vai fazer justiça, Ele vai julgar, Ele vai descer, Ele vai, se nós perseverarmos, nós, a igreja de Deus, nós estamos clamando a Deus por justiça de dia e de noite, porque nós não aguentamos mais ver tanta morte, tanta violência na terra, tanta corrupção. E nós clamamos, e vai chegar o tempo de Deus descer desse céu, do trono dele, para atender o nosso clamor, para atender a nossa súplica, para nos atender, amém? Nos atender e nos socorrer, e nos auxiliar e nos ajudar aquela pessoa que ora de dia e de noite. Aquela pessoa que clama de dia e de noite pelo socorro eficaz, pelo auxílio de Deus, para que Deus envie o seu anjo, amém, para que a nossa oração seja ouvida entre nos ouvidos de Deus, amém. Então nós que estamos cansados de orar, nós estamos cansados de clamar. Vamos pedir de Deus mais força, mais um pouquinho de força, porque vai chegar o tempo que Deus vai nos atender. A Bíblia diz, há tempo para tudo, há um tempo determinado. Hoje é o tempo de sofrer, hoje é o tempo de morrer, mas amanhã a gente não sabe qual é o tempo de Deus. Amém? Hoje é o tempo de falar, mas vai ter o tempo de ficar calado.
Hoje é o tempo de abraçar, mas não vai ter mais o abraço. Está lá escrito em Eclesiastes, acabei de ler, no capítulo 4 do livro de Eclesiastes. Tudo tem o seu tempo determinado e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Hoje é o tempo de pregar a palavra de Deus. Usando essas mídias, usando essa televisão, usando esses rádios, usando as igrejas, os templos, usando as praças, usando os ônibus, para onde nós formos falarmos do amor de Deus. Mas chegará um tempo, chegará um dia em que não haverá mais o pregador, a pregadora, não haverá mais, amém? Chegará esse tempo que Deus vai fechar o céu, vai fechar a porta do céu. Quem se salvou, se salvou. Quem creu, creu. Quem não creu, segue-se o juízo, segue-se a prestação de conta. Amém? Porque está escrito aqui. O propósito debaixo desse céu. Há tempo de nascer, há tempo de morrer. Tempo de plantar. Hoje nós estamos plantando a palavra de Deus. Hoje nós estamos plantando a palavra de Deus aqui nessa terra. Hoje nós estamos semeando a palavra do Senhor, nosso Deus, né? Mas vai chegar o tempo de ser arrancado o que a gente plantou. Deus vai arrancar. Deus vai pedir conta. Isso é uma plantação que nós estamos fazendo. Hoje é o tempo, existe o tempo de matar, existe o tempo de curar. Hoje é o tempo da cura. Hoje é o tempo da cura de Deus. Amém? Para quem crê, Deus promete a cura da alma, do espírito e do corpo. Amém? Para quem crê em Deus, Deus promete vida e vida eterna. Amém?